Bah, gurizada, que noite chuvosa por aqui. Aqui quem fala é o Ademir, mas na estrada o povo me chama de gaúcho. Vá saber por quê, né? Tô falando aqui da cabine do meu Ford Cargo, velho de guerra que se pudesse, pedia truco. Tô parado num posto aqui em Santa Catarina, esperando essa chuvarada dar uma trégua. E ouvindo as histórias dos seis, me deu uma coceira na língua para contar uma que aconteceu comigo, que até hoje me faz pensar duas vezes antes de reclamar de pedágio. Eu sou do tempo em que GPS era o mapa de papel todo dobrado e amassado, e o Waze era o frentista do posto que te ensinava o caminho. E por causa disso, a gente acabava pegando uns atalhos, umas estradas de chão para economizar uns trocos e uns quilômetros. E foi num desses atalhos que a vida me apresentou uma das peças mais doidas que ela já me pregou. Aconteceu faz uns bons anos, lá no interiorzão do Rio Grande. Eu estava levando uma carga de semente para uma fazenda lá para as bandas de São Francisco de Assis. Uma viagem que era para ser tranquila, mas o tempo virou de um jeito que nem o homem da previsão podia imaginar. Desabou o mundo. Uma chuva que parecia que o céu estava se desmanchando em cima da minha cabeça. A estradinha de chão virou um sabão, um banhado, e o caminhão, coitado, estava dançando na pista. Eu sabia que mais para frente tinha o Rio Jaguari e que tinha uma ponte, mas quando cheguei lá, cadê a ponte? A cabeça da ponte tinha rodado. A água tinha levado um pedaço. Estava ali, no meio do nada e atolado na lama, com um rio na minha frente que parecia um mar de água barrenta e a chuva caindo. A vontade era de sentar e chorar. Eu ia perder a entrega, o frete, e ainda ia ter que pagar guincho para me tirar daquele fim de mundo. Já estava quase me dando por vencido quando eu vi uma luzinha. Uma luz de lamparina, fraca, que vinha de uma casinha de madeira na beira do rio, um pouco mais para baixo de onde era a ponte. Pensei que pelo menos tinha gente viva por lá. Com a água batendo no joelho, fui me arrastando na lama até a casinha. Quando cheguei perto, vi que não era só uma casa, era um porto, um portinho de balsa, desses bem tosco, só com umas tábuas e umas correntes. E na balsa estava um homem, um vivente parado com uma capa de chuva preta, daquelas de oleado com o chapéu enfiado na cabeça. Ele era alto, magro e estava com a mão numas alavancas. A balsa era simples que dava a dó, umas pranchas de madeira em cima de uns tambor de metal. E não tinha motor, era na base da corrente e da força do braço. Eu cheguei perto e gritei por cima do barulho da chuva, perguntando se ele fazia a travessia. O homem só me olhou. Ele não falou uma palavra, só fez um sinal com a cabeça, um sim, e apontou com o queixo para o meu caminhão. Eu achei estranho o silêncio dele, mas pensei que devia ser um velho emburrado com a vida. O que eu queria era atravessar, não fazer amizade. Voltei para o caminhão, manobrei com um cuidado que parecia que eu estava carregando o ovo e botei o bicho em cima da balsa. Tchê, o caminhão coube que foi um risquinho. As rodas ficaram bem na beiradinha. A balsa deu uma afundada que meu coração foi na boca e voltou. Olhei para o balseiro e ele continuava lá, parado, sereno que nem um monge. Ele só fez outro sinal com a cabeça, como quem diz, pode deixar. Aí ele começou a travessia. E que travessia, meus amigos! O rio estava um bicho, a correnteza era forte, levava tronco de árvore, um monte de sujeira. A balsa balançava que nem um barco de papel no temporal. Eu, dentro da cabine, estava me segurando no volante, rezando todas as rezas que a minha avó me ensinou. E o homem estava lá fora, na chuva, calado. Ele mexia nas alavancas, puxava umas correntes e a balsa ia indo. Devagar, mas ia. Sem fazer um pio. Eu não ouvia a voz dele. Não ouvia um gemido de esforço, nada. Só o barulho da chuva, do rio e da corrente estalando. Demorou uma meia hora que pareceu um ano, mas a gente chegou do outro lado. A balsa bateu de leve no barranco e ele amarrou num toco de árvore.
De novo, sem falar nada, ele fez sinal para eu sair com o caminhão. Eu tirei ele daquela geringonça com o maior cuidado do mundo. Assim que a última roda tocou a terra firme, eu respirei aliviado. Desci da cabine e fui acertar a conta com o homem. Puxei a carteira do bolso, já pensando que ele ia me arrancar os olhos da cara. E com razão. Um serviço daquele, naquela noite, valia ouro. Perguntei para ele quanto era. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi o rosto dele direito, debaixo da aba do chapéu. Era um rosto sulcado, cheio de ruga, com uma barba branca por fazer. Mas os olhos era fundo, escuro. E ele não me olhou com ganância. Ele só levantou a mão e fez um não com o dedo. E apontou para a estrada como quem diz, pode seguir seu caminho. Eu fiquei sem entender. Insisti. Falei que não era justo, que ele tinha me salvado, que eu queria pagar. Ele balançou a cabeça de novo. E então ele fez uma coisa que me arrepiou. Ele deu um sorriso. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso triste, cansado. E sumiu na escuridão, voltando para a balsa. Eu fiquei ali, parado na chuva, com o dinheiro na mão, sem saber o que fazer. Acabei entrando no caminhão e fui embora, achando aquele balseiro o sujeito mais esquisito do mundo. No dia seguinte, o sol abriu. Cheguei na fazenda, descarreguei e na volta, já com o dia claro, decidi passar pelo mesmo caminho para ver o estrago da chuva. Cheguei na beira do rio. A ponte continuava quebrada. Mas quando eu olhei para o lugar onde era o porto da balsa, não tinha nada. A casinha de madeira estava lá, mas era só umas ruínas, o telhado caído, o mato tomando conta. E a balsa? A balsa não estava lá. Nem sinal de corrente, de porto, de nada. Só o barranco liso e o rio correndo, já mais calmo. Eu cocei a cabeça, pensando se tinha errado o lugar. Mas não tinha como. O caminho era aquele. A ponte quebrada estava ali para provar. Fiquei com aquilo encucado e segui viagem. Parei num posto de gasolina na cidade mais próxima para tomar um café e botar um diesel. Puxei prosa com o frentista, um rapaz novo, e comentei da chuva, da ponte que caiu. E comentei da minha sorte de ter achado um balseiro, gente fina, que me atravessou de graça. O rapaz parou de limpar o para-brisa e me olhou de um jeito estranho. Ele perguntou onde tinha sido isso e eu expliquei. Perto da ponte velha do Jaguari. O rapaz riu, uma risada sem graça, e falou, moço, o senhor deve estar enganado. Não tem balsa ali naquele rio. Nunca teve, que eu me lembre. Eu bati o pé. Falei que tinha sim, que um homem calado, de capa preta, me atravessou na noite anterior. Foi aí que um velhinho que estava sentado tomando um café se meteu na conversa. Ele se aproximou com o olho arregalado. Ele me perguntou se o balseiro era um homem alto, quieto, que não falava nada. Eu fiz que sim. O velhinho se benzeu e me contou a história. Ele disse que muitos e muitos anos atrás tinha sim uma balsa ali e o balseiro era um homem chamado Inácio, um homem solitário que vivia e morria por aquele rio. Numa noite de enchente pior que a que eu peguei, uma família desesperada chegou para atravessar, com uma criança doente precisando de médico. O Inácio, mesmo com o rio fora de controle, decidiu ajudar. Botou o carro da família na balsa e foi, mas a força da água era demais. Uma corrente arrebentou, a balsa virou e afundou. Ninguém sobreviveu. O balseiro Inácio, o carro, a família, todo mundo foi engolido pelo Jaguari. O velhinho me falou que desde então a alma do Inácio ficou ali, presa à sua balsa, à sua obrigação. Diz a lenda que, em noite de chuva forte, quando algum viajante de bom coração fica preso na beira do rio, a balsa fantasma aparece. E o Inácio, em silêncio, cumpre seu último trabalho, ajudar quem precisa a chegar do outro lado, a coisa que ele não conseguiu fazer pela última família. Eu fiquei de boca aberta, olhando do velhinho para o frentista.
Eles não estavam brincando. A história era famosa na região. A balsa do Inácio. Eu não tinha sido atravessado por um homem. Eu tinha pegado uma carona com uma alma penada, com um fantasma balseiro. Eu saí daquele posto com as pernas bambas. Eu não senti medo, não. Senti foi um respeito, não é? Uma admiração por aquele fantasma, gente fina. Ele não me cobrou nada, porque a dívida dele não é com dinheiro. A dívida dele é com a própria alma. É com a bondade que ele não pôde completar em vida. Hoje eu evito atalho. Prefiro pagar pedágio, andar um pouco mais, mas ter a certeza de que a ponte é de concreto. E toda vez que chove forte na estrada, eu mando um pensamento bom para o seu Inácio, onde quer que a balsa dele esteja navegando. E agradeço. Um abraço para todo mundo aí. Se cuidem na chuva. Câmbio, desligo.